Pesquisa aponta que 97% dos visitantes estão satisfeitos com a Festa da Uva de 2014. Aprovada na Câmara de Vereadores de São Leopoldo, projeto que obriga a troca dos postes. Conheça mais sobre a história da cidade de Novo Hamburgo. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal RS. Olá, eu sou Michele Bonen e você está no Jornal RS. Pesquisa realizada pela Universidade de Caxias do Sul apontou que 97% dos visitantes estão satisfeitos com a Festa da Uva de 2014. Acompanhe a matéria da TV Caxias. 918.565. Esse foi o total de pessoas que prestigiaram a Festa da Uva de 2014. Números que foram apresentados durante uma coletiva de imprensa na manhã dessa terça-feira. Para se ter uma ideia, o aumento só de visitantes aqui no Parque de Eventos da Festa da Uva foi de 14% em relação à festa de 2012. E não só esses números, mas outros surpreenderam quem organizou a festa desse ano. Surpreendeu, tanto que eu fiquei constrangido ontem quando eu vi os números e disse, pede o pessoal da UCS vir. Quando a gente vê que 98% ficaram satisfeitos com a festa, quem veio no parque, e 97,5% indicariam para um familiar, amigo, parente voltar para a festa, bom, esse número para mim já basta, né? Então, surpreendeu também a venda de ingressos de bilheteria. Nós tínhamos projetado um aumento de 20% e nós já estávamos achando que nós era arrojado. Quando a gente vê que vendeu de bilheteria 52% a mais, isso também impressiona muito, né? E mais números foram apresentados para a imprensa e autoridades. O balanço da edição desse ano ficou assim. Receita, R$ 17.804.689,49. Despesas, R$ 15.028.831,68. O lucro da festa, R$ 2.777.857,81. E foram vendidos 345.463 ingressos para os pavilhões, um crescimento de 35% em relação à festa de 2012. Mas o total de visitantes nos pavilhões, incluindo ingressos cortesia, foi de 682.643. A festa recebeu visitantes de 145 cidades diferentes, e os caxienses foram maioria, com 51%. E a primeira Festa da Uva como prefeito deixou ao seu orgulhoso da cidade. Os números comprovaram. Os números, eu sempre pedi ao Nesplo, vamos fazer tudo com muita transparência, mostrando o que foi feito, o resultado, que foi magnífico, que foi excepcional. Mas o que mais importa ainda é que a cidade de Caxias do Sul cresceu em conceito de cidade, de comunidade, da indústria, do comércio, dos serviços com a Festa da Uva. E é por isso que a Prefeitura investe na Festa da Uva, porque o retorno vem desta forma de valorização da cidade. Mesmo com toda a euforia provocada pelos números, alguns detalhes serão revistos para 2016. A 2016, pelo sucesso dessa 2014, me parece que nós temos um público meio que garantido desde já. Então tem que trabalhar essa questão de nós termos uma melhor mobilidade de entrada e saída do parque. Nós temos que ser criativos e buscar alternativas. Esse me parece que é o número 1. Depois, internamente aqui, nós temos que ter uma melhor orientação, uma localização, uma logística melhor talvez de mais placa de sinalizações, detalhes que podem ser aperfeiçoados, né? Então, até 2016, quando a Festa da Uva vai acontecer de 18 de fevereiro a 6 de março. Aprovada na Câmara de Vereadores de São Leopoldo, projeto que obriga a troca dos postes. Acompanhe a matéria da TV São Léo. Aprovado o projeto que prevê troca de postes de madeira pelos de concreto.
o projeto de lei de autoria do líder da bancada do PSB na Câmara, vereador Luiz Andrade, que proíbe a instalação de postes de iluminação pública de madeira e estabelece prazo para a troca dos já instalados no município de São Leopoldo e dá outras providências, foi aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação pela Câmara de Vereadores de São Leopoldo. O projeto apresenta como justificativa o fato de ainda existir muitas ruas da cidade com postes de madeira, conforme o registro nas fotos anexas ao projeto de lei. Com o tempo, os postes de madeira apodrecem devido à exposição ao sol, chuva e frio, tornando-se um risco caso venham cair, explica o autor do projeto. Outro motivo que levou o vereador a elaborar o projeto diz respeito à detentora da concessão de energia elétrica no município, a AES Sul Brasil, que, segundo ele, não acata as reclamações e nem as solicitações dos vereadores para a substituição destes postes de madeira. Caso o projeto seja sancionado pelo prefeito, a empresa concessionária de energia elétrica fica proibida de instalar postes de madeira no perímetro urbano do município de São Leopoldo para a transmissão de energia. Os postes já instalados devem ser substituídos por postes novos de concreto num prazo de 12 meses após a publicação dessa lei. Além disso, os postes deverão ser substituídos sem quaisquer ônus ao cofre público municipal de São Leopoldo, isentando também os usuários de quaisquer despesas em razão das trocas. O descumprimento desta lei será aplicada às empresas concessionárias multa no valor de R$1.000 por poste não trocado a cada mês. Sendo extinto o valor da multa em real, a multa terá seu valor cobrado em UPM, Unidade Padrão Monetária. O Executivo Municipal, através da Secretaria competente, fiscalizará o cumprimento desta lei. Del Moraes Júnior, para a TV São Léo, uma emissora da Rede Comunidade de Televisão. Marti Beren fala para a TV Novo Hamburgo sobre a história da cidade de Novo Hamburgo. Nós estamos aqui com o jornalista e escritor Martin Beret, que vai contar um pouquinho sobre a história de Novo Hamburgo. Nós vamos conhecer o passado de Novo Hamburgo, já que agora, dia 5 de abril, Novo Hamburgo completa 87 anos. Martin, o dia 5 de abril, no caso o feriado de Novo Hamburgo, é por causa do município ou há outros fatores, outros motivos? Bom, primeiro eu agradecer o convite para vir aqui bater um papo com os telespectadores. Na verdade, hoje o feriado ele existe por ser uma data religiosa, né? No dia 5 de abril se comemora, né, ou é uma data reservada para São Vicente Ferrer, né, que é um santo espanhol. E só que no calendário de feriados do município de Novo Hamburgo havia uma vaga para um feriado religioso e não havia mais vagas, né, não havia mais possibilidades de feriados com datas civis. Então, a partir de um movimento que aconteceu no começo dos anos 2000, né, inclusive eu participei, era o Viva Novo Hamburgo, a gente conseguiu montar uma situação em que fosse considerado feriado em homenagem a este santo, que é preciso dizer, não representa nada, pelo menos para a comunidade de Novo Hamburgo, mas com isso se abriu essa possibilidade de que a comunidade possa festejar, ou pelo menos celebrar esta data, que é a data mais importante da história do município de Novo Hamburgo, né? O 5 de abril ele equivale ao 7 de setembro para o Brasil, ou 20 de setembro para o Rio Grande do Sul, e até 20 de setembro nem tanto, porque o 20 de setembro a gente comemora, tem muita gente que diz que a gente comemora uma derrota, né? E o 5 de abril não, é a vitória de uma população, né, que lutava pela sua independência de São Leopoldo. Mas é isso, se achou uma maneira, né, se criou uma maquiagem
e o 5 de abril veio a reboque. Antigamente, isso não tinha esse problema, porque havia os feriados civis, havia essa possibilidade. Então, o 5 de abril ele era feriado como data civil. Depois mudou a legislação, mas então é isso. Hoje a gente tem o feriado do santo, mas no fundo é para a gente reverenciar essa data. Como Novo Hamburgo se tornou a capital do calçado? Como o calçado se fez presente na cidade? Olha, isso vem lá de 1800 enfim, no final dos anos de 1800, com os imigrantes alemães, naturalmente, e eles tinham esta vocação de trabalhar com o couro, né? Então se faziam celas, arreios para cavalos, começaram a se fazer tamancos. Então isso foi uma vocação que ela começou muito cedo com o imigrante alemão. Então esse hábito, esse jeito de trabalhar com o couro, de trabalhar com esses elementos aí, ele sempre esteve muito próximo. Claro que existem algumas figuras aí que ajudaram a impulsionar essa indústria, né? E entra o próprio Pedro Adams Filho, que foi um cidadão aí muito importante nesse contexto, né? O próprio Nicolau Becker, né? São pessoas que, à sua maneira, o seu jeito, eles começaram a dar traços de industrialização para tamanco, para sapato, tudo muito artesanal ainda. Então, Novo Hamburgo começou a ser um centro comercial a partir disso, né? E, enfim, aí vem a história toda, né? Quando a gente chega nos anos 60 com a exportação, né? Mas até os anos 60 começou a ganhar impulso, né? Essa produção. Ainda até os anos 30, 40, tanto quanto artesanal, e pouco a pouco ela vai ganhando força. Mas isso remete às origens do imigrante alemão. Quem foi Leopoldo Petri? Olha, Leopoldo Petri foi um contador, ele era um contador aqui, né? Coletor, né? Do município. E uma pessoa, talvez a pessoa mais importante nessa história toda, porque ele se entregou, né? Ele foi uma liderança mor, com outros, é verdade, com Jacob Kreft Neto, com Pedro Adams Filho, o meu próprio bisavô, Hans Behrendt, participou, mas essencialmente Leopoldo Petri ele tinha essa figura então de coletor, né? Um servidor público, mas ele tinha esse poder de articulação, e foi ele que liderou movimentos pró-emancipação, ele que abriu articulação com o governador Borges de Medeiros, e ele, logo após a emancipação, foi declarado o primeiro intendente, né? O primeiro prefeito de Novo Hamburgo. E, então, ele tem um peso para a história de Novo Hamburgo, e mais do que justo o centro administrativo, a prefeitura, levar o nome de Leopoldo Petri, porque ele é uma figura, um personagem ímpar da nossa história, e depois ele deixou duas monografias espetaculares, assim, né? Para quem quer conhecer Novo Hamburgo de 1800, 1900, o começo desse período, ele deixou uma obra assim maravilhosa, entre outras tantas contribuições. Não vou falar aqui, porque senão a gente vai perder tempo. Mas é isso, Leopoldo Petri é uma figura chave em toda a história do município de Novo Hamburgo. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos.